Muito boa noite. Começa agora o programa Ideia Livre, Política e Economia, o espaço semanal que a TV Itararé oferece ao telespectador para o debate dos grandes temas relacionados à política e à economia. O nosso entrevistado de hoje é o professor e palestrante Volney Ferreira de Castilhos. Vamos conhecer um pouco de sua carreira profissional. Volney Ferreira de Castilhos tem 36 anos de experiência profissional em empresas no segmento da indústria, comércio e serviços. É professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor de empresas de pequeno, médio e grande porte nas áreas financeira, planejamento e controladoria. Ele também é palestrante na área de empresas familiares e finanças pessoais. Foi ainda auditor da CDL de Caxias do Sul, de 1999 a março de 2015. Para compor nossa bancada hoje, temos a vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, a empresária Rosália Lucas, o administrador de empresas e professor da Unifacisa, Roberto Ranieri, e o gerente administrativo e financeiro da construtora Andrade Marinho LMF e também professor da Unifacisa, Gustavo Catão. Boa noite, professor. Prazer em tê-lo conosco aqui na TV Itararé. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa cidade maravilhosa, povo acolhedor, e Campina Grande, uma das principais cidades aqui do Nordeste. Me sinto honrado aí pelo convite para tratar de um assunto que preocupa todos os empresários no Brasil, que é o problema da sucessão nas empresas familiares. Antes da gente avançar nesse aspecto, para as empresas tradicionais, digamos as empresas clássicas, a contabilidade continua sendo uma espécie de patinho feio? Não. Na verdade, ela é uma imagem errada do passado que a gente tinha, porque o contador é o único profissional que qualquer negócio que alguém abrir, com exceção das empresas do microempreendedor individual, mas se ela sai do microempreendedor individual para uma empresa do simples, já precisa do contador, é o único profissional que todas as empresas precisam ter para assinar o seu balanço. É o único profissional que pode assinar um balanço, né? Sempre se confundiu muito a contabilidade no aspecto para tomada de decisão com o aspecto tributário. Então essa é a confusão para o patinho feio, porque a gente tem 46 alterações tributárias por dia útil no Brasil. O contador, aproximadamente, ele gasta 2.500 horas prestando informações das empresas. O verdadeiro papel dele seria só gerar informações para tomar decisão, criar uma área da controladoria. Ele acaba se dedicando bastante com essas obrigações acessórias, foram criados aqui no Brasil, que é o chamado Custo Brasil, que preocupa os empresários, preocupa os professores, né? Porque isso tira competitividade na cidade de Campina Grande e em todo o Brasil, né? Tem um pouquinho ainda do rótulo, do patinho feio. Agora, de 2007 para cá, o Brasil incorporou as normas internacionais de contabilidade, que é os IFRS, que com o objetivo de padronizar as informações. Então, é uma transformação na contabilidade para que o empresário veja esses números da melhor maneira possível e não se escute mais palavras como contabilidade criativa, maquiagem de balanços. Então, o Brasil está se encaminhando desde 2007 por um padrão internacional de contabilidade. Rosália, boa noite, prazer em tê-la conosco. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Fazendo a pergunta sobre sucessão familiar, na CDL, muitos empresários da diretoria e clientes da nossa empresa de marketing, que já temos, alguns já levando para as reuniões da CDL, em eventos com seus filhos, e é uma preocupação, a gente vê, não sei se há uma formação do filho, mas de começar a acompanhar a dinâmica da empresa. Você
publicou uma matéria no Jornal do Comércio, onde a cada 100 empresas, na segunda geração, só 30%. Só 30%. 30% sobrevivem. Por quê? Exatamente porque o fundador ele não prepara uma sucessão. O fundador, ele preocupado em manter um negócio num país com transições econômicas, planos econômicos, ele preocupado com que a empresa sobreviva, né? O dia a dia dela, a gestão, o fluxo de caixa, o capital de giro, às vezes ele não se dá conta. Graças às CDLs do Brasil inteiro, graças às várias entidades, por exemplo, eu estou aqui numa parceria do Grupo Assessorar com a CDL e outras entidades, que se vai debater esse tema. Porque o fundador, ele, às vezes, alguns achavam que não ia morrer, de repente cai um avião e ele não prepara a sucessão. E um outro motivo, a falta de profissionalização. A empresa às vezes acaba fechando também. Porque vem os filhos. Eu brinco que depois vem os agregados, a nora, o genro, os cunhados. E às vezes sem nenhum preparo. O pai e a mãe, às vezes na melhor das boas intenções, eles acabam levando essas pessoas para dentro da empresa. Mas ela não preparou essa sucessão. Ela não criou critérios, como a gente vê hoje na parte de governança corporativa. Essas pessoas acabam entrando dentro do negócio sem preparo. Aí começam os conflitos. 70% das empresas que desapareceram no Brasil, as empresas familiares, é exatamente os conflitos familiares. Então, primeiro o fundador ele não prepara a sucessão. Ele, no dia a dia, na correria, preocupado com sobreviver ao negócio. E depois vem o problema da profissionalização, trazer pessoas de mercado para dentro de um negócio, não da família. Aqueles que são da família devem estar qualificados. Nem sempre isso acontece. Às vezes a nora, a prima, está lá dentro de um negócio. Estão porque são da família. Que são da família. Então, o futuro do Brasil, para não continuar acontecendo isso, separar família e negócio. O grande desafio é ter, dentro da governança corporativa da empresa, um acordo de acionistas dos fundadores, prevendo quem entra dentro da empresa e quem não entra. Um exemplo prático que nós temos no Brasil, a segunda maior empresa do estado do Rio Grande do Sul, que é a Randon, a empresa familiar, foi fundada pelo seu Raul, ela vai parar a família dentro da empresa na segunda geração. Não vem mais ninguém para dentro da empresa. Família para na segunda geração. Uma das maiores montadoras de ônibus do planeta, também da cidade de Caxias do Sul, chamada Marco Polo, não tem ninguém da família na parte de operação. Claro, aí são grandes empresas. O CDL, aqui em Campina Grande, Caxias do Sul, as várias cidades do Brasil, a gente convive com o micro e pequeno empresário. Verdade. Eu aprendi com os empresários, nesses 36 anos, que ele poderia, de forma bem simples, antes de trazer o filho, perguntar se o filho quer ir para dentro dessa empresa familiar. Marco zero. Marco zero é esse. Bom, você quer? Beleza. Agora, então, você vai primeiro conhecer o negócio da família. Depois que ele passar por todos os setores da empresa, para ele conhecer o negócio. Pode ser que ele desista. Eu conheço casos que a pessoa desistiu. Não, eu não quero ficar aqui. Eu vou ser médico, eu vou ser profissional de marketing, eu vou fazer concurso público. Seguir sem depender da empresa da família. Porque daí quando quebra essa empresa que não fez a sucessão, alguns casos quebra a família junto também. Depende 100% do negócio, né, da empresa. Não pode depender. A leitura de outro modo pode ser feita da seguinte maneira. A figura do pai faz sombra à figura do empregador. O pai, ele na melhor das boas intenções, e às vezes ele acha que dá para levar o filho ou a filha para dentro da empresa. E a cultura no Brasil, às vezes, o
O pai ou a mãe não perguntam, ele simplesmente carrega. Olha, eu preciso de uma pessoa de confiança dentro da empresa. Mas a minha filha, quando foi fazer o vestibular, ela disse, pai, eu tenho certeza que eu não quero ser contadora, não quero fazer administração, eu quero ser fonoaudióloga. Então eu nem tive a oportunidade de levar ela para trabalhar dentro da minha empresa, ela já se antecipou. O pai, às vezes, é aquela figura paterna, o fundador, o carisma que uma pessoa tem pela família, o nosso maior patrimônio é a nossa família. Só que as questões da família tem que ter um fórum à parte, separado. Seria um conselho de família, numa média, numa grande empresa. Naquela pequenininha que tem o fundador trabalhando e os 2 filhos, né, é mais difícil. Por isso que o fundador tem que preparar a sucessão. Naquela pequena empresinha, escuta, filhos, o pai uma hora vai morrer, a gente tem vida finita, né? Como é que vocês estão enxergando esse negócio familiar? E aí essa família se assessorar de bons advogados, bons contadores, administradores, para ver como vai fazer esse processo de sucessão. E às vezes o pai, por superproteção, o filho às vezes não desenvolve na empresa, ele quer, por superproteger, ele não quer expor, né, ele quer vida própria, trabalhar. né? Às vezes ele quer vida própria e o pai diz, não, olha, a empresa é da família. Professor Roberto, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, professor Vonley. Boa noite, colega. Obrigado pelo convite de estar participando aqui. O senhor, como consultor de empresa, profere palestras sobre os 7 pecados da gestão familiar. Eu sei que o senhor já citou alguns deles aqui. Então, seriam 2 perguntas em uma. Primeiro, quais são esses 7 pecados? Gostaria que o senhor mencionasse. E qual, assim, na sua opinião, qual o papel da consultoria empresarial para amenizar estes pecados na gestão familiar? A consultoria ela é estratégica, professor, porque é o elemento externo, isento de emoções da família. Essa consultoria externa, um administrador, uma psicóloga, um engenheiro ou aqueles profissionais que vão avaliar esses herdeiros, eles vão estar isentos das emoções. Olha, minha filha única, vem trabalhar comigo. Ou o pai, como o nosso colega coordenador do programa comentou antes. Então, é estratégico esse papel do externo para fazer esse processo de profissionalização e tratando a sucessão. Os 7 pecados, eu selecionei 7, mas ao longo de 36 anos a gente vê vários, no caso. São os 7 principais, então. O primeiro que eu sempre falo é exatamente o fundador, ele não preparar a sucessão. E ele nunca quis falar, porque ele tinha medo, ele tinha receio, às vezes preocupado com o negócio. Então o fundador ele tem que tratar desse assunto. Pode cair um avião, pode dar uma zebra, ele pode ter um problema de saúde, né? Várias empresas morreu o fundador, desapareceu a empresa. Depois vem os conflitos familiares. A briga pelo poder. Então, seguida a revista Exame, vários informativos relatam lá o problema da briga pelo poder. Então, várias empresas no Brasil afora desapareceram. Os irmãos brigaram na justiça, aí começa a dilapidar o patrimônio por questões jurídicas, isso dá um desgaste, impacto no negócio. Alguns fundadores morrem durante o caminho, porque isso desgasta, né? Depois vem a mistura de bolsos. Esse é um grande problema. Misturar o bolso da pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é um problema grave. A família, a empresa não pode ser uma extensão da família, né? Tu tem que limitar retiradas de pró-labore, né? Depois a gente tem, no 4º pecado, a gente tem a falta de profissionalização da empresa. É importante, às vezes, numa média, numa grande empresa, profissionais de mercado, totalmente isentos da família, terem autonomia para ver como é que a empresa está andando, né? Depois vem a falta de gestão do capital de giro, né? Porque, às vezes, retirando aquilo que não dá da empresa, daqui a pouco a empresa está em bancos, para sair ela de banco
fica muito delicado, muito delicado. Depois a gente tem a falta dos acordos de acionistas ou de cotistas. É uma coisa bem simples. Fora o contrato social, é importante ter um acordo prevendo as regras da empresa. Quem pode trabalhar na empresa, quantos dias de férias as pessoas vão tirar, o carro da empresa, como é que ele funciona, qual é as despesas que são reembolsadas pela empresa. Nós temos um caso aqui no Brasil da empresa VEG, que foi escolhida a melhor empresa pela revista Exame no ano de 2014. Eles fizeram um acordo de acionista no ano de 1976. É uma empresa de Santa Catarina, fundada em 61, três famílias, né? E em 76, com 15 anos apenas de existência, ela já tinha um acordo de acionistas. E lá na revista Exame tem uma história muito interessante. Os herdeiros, quando completam 5 anos de idade, é apresentado para eles, com as psicólogas, de forma pedagógica, um motor elétrico, para ver qual é a sensibilidade do herdeiro com aquele produto da empresa, com o produto da empresa, né? Então, a gente tem grandes exemplos, com certeza aqui na Paraíba, depois os colegas que estão daqui vão lembrar, de empresas que fizeram esse processo de sucessão, né? E estão aí, daqui a pouco, com 30, 40, 50 anos. Até mesmo para identificar se o herdeiro, o sucessor, tem um feeling para aquilo, se ele tem interesse ou não. O grande segredo é esse. Às vezes o pai pensa que o filho quer ir para a empresa familiar, mas o filho ele quer ser médico, quer ser contador, ele quer ser professor lá na Fazisa, né? Sim. O filho às vezes ele quer morar no exterior, ele quer ser médico, quer ser veterinário. Nesse processo com a consultoria externa, não vai ter o lado familiar envolvido. Não vai ter o lado emocional. Da família ele vai olhar e vai dizer, mais pelo racional aí. Isso. E um último pecado também importantíssimo aí é a família. O acordo de acionista eu já comentei. É a família, as regras de governança corporativa. As regras de governança corporativa ter regras de governança corporativa, entre elas a prestação de contas. É uma palavra nova aqui no Brasil que é o accountability. Esses conflitos, por poder, às vezes vêm por falta de prestar contas. Tem que olhar o balancete mensal, tem que olhar balanço, TRE, indicadores, no prazo mais rápido possível. Porque a falta de prestação de conta cria insegurança entre esses familiares. Então tem que ter regras claras. A governança corporativa, em 95 foi criada em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Agora, ano passado eu fiz o curso lá e a gente vê o quanto que aqui no Brasil a gente é carente. Governança, compliance, que agora com a Operação Lava Jato se fala bastante sobre compliance também. Então, essa prestação de conta entre os sócios, regras claras. Olha, faturei tanto, gastei tanto, o lucro é esse, está aqui os extratos de banco. Alguém tem alguma dúvida? Quem é que tem dúvida? Transparência. Quem é que quer olhar as notas de compra, as notas de venda? Está à disposição. A empresa vai crescendo, é interessante. Conselho de família, é interessante alguém de fora, um conselheiro independente, junto com esse conselho de família, quando é uma empresa pequena, média. Quando é uma empresa de capital aberto, já vai ser obrigatório ter ali o conselho de administração, ter um conselho fiscal. Então, quanto mais nessa briga de poder dentro das empresas familiares, que às vezes alguns querem cargos, o fundador não fez um processo de sucessão, e alguns familiares querem cargos, mas eles não são competentes, né? A gente está vendo agora na novela das 21 horas, um empresário lá dizendo assim, a tua filha só está aqui porque ela é tua filha, ela tem condições de ser estagiária, e eu dei um cargo para ela
de assessora. Olha só, então aí a gente vê, na própria mídia, os exemplos estão aí toda hora, né? Alguém que não foi preparado, não é competente, porque é da família, ela deveria ser estagiária, mas ela recebeu um cargo de assessora. Agora, boa noite ao professor Gustavo, bem-vindo, prazer em ter conosco. Muito obrigado, Ari, pelo convite. Se faltar resposta, vocês me... Volney, na sua experiência prestando consultoria empresarial, e ao falar de sucessão, considerando que sucessão é o planejamento da continuidade da empresa com muitas vezes ainda com o fundador vivo ou depois de sua morte, qual é o principal desafio para falar desse assunto numa pequena empresa, considerando que na nossa própria cultura, a nossa dificuldade até de falar sobre testamento, como estabelecer as regras para deixar o patrimônio ainda em vida? Como o outro colega comentou, só às vezes as entidades através desses eventos que eu participei aqui em Campina Grande, né, na semana passada, o trabalho que as CDLs, as entidades empresariais fazem é um trabalho muito rico, porque tu vai plantando sementes durante uma palestra ou durante um seminário, né? O pai ou a mãe não falaram algumas coisas e nem comentaram alguns segredos do negócio, porque às vezes aquela empresa familiar, pequenininha, né? Aí entra o herdeiro, que virou já sucessor, se qualificar. Ele tem que ir lá na faculdade dos meus colegas, terminar o curso dele de administração, contabilidade, direito, que ele não concluiu, continuar participando de eventos da CDL, lá do grupo assessorar, de todas as empresas, para ele ver como é que está o mercado. Tudo que a gente fez ontem, hoje no Brasil, não quer dizer que vai dar certo hoje. O mercado está muito dinâmico. Então ele tem que ir lá, sentar nos bancos escolares, fazer uma pós-graduação, ser aluno lá da FGV ou da Fazisa, das outras belas instituições que tem aqui no estado da Paraíba, né? E acompanhar o mercado. E uma coisa básica e estratégica, entender o comportamento do consumidor. Quando eu comecei a trabalhar em 81, tínhamos no Brasil um tipo de consumidor. Hoje os nossos padrões de consumo, eles mudam muito rápido com a tecnologia, com a informação. Então é um desafio muito grande. Por isso que alguns melhoram a gestão da empresa com executivos e vendem um negócio da família. Quando ele percebe... É mais fácil de administrar o dinheiro, repartindo com todo mundo do que manter uma operação que tem o seu dia a dia. Mas assim, é necessário que esses herdeiros, que viraram sucessores, tenham essa compreensão, porque se eles começarem a brigar, quem é que vai ser o financeiro, quem é que vai ser o comercial, quem é que vai ser o profissional de marketing, quem é que vai ser o CEO da empresa, diretor-presidente, acabou o negócio, né? Então, eu sempre digo que a família é o nosso maior patrimônio, a base de toda a sociedade. A crise de valores que a gente vive no Brasil vem da crise da família. Os valores estão deturpados. E isso acaba, às vezes, também prejudicando as empresas, né? Você falou há pouco sobre a questão das condições de entronizar os filhos no negócio. Fazer a entrada deles. Sabendo que cada caso tem sua particularidade, mas, em grosso modo, qual seria a faixa etária recomendável para se pensar nisso? E um outro aspecto, é fundamental que esse ingresso não se dê em cargos de comando de chefia? Perfeito, perfeito. Os passos ideal para não estragar o herdeiro, que poderá virar sucessor ou não. O ideal seria ele estagiar em outras empresas, primeiro, para ele desenvolver uma das características mais importantes da vida de um empresário e do ser humano, que se chama humildade. Porque ele trabalhar num outro negócio, ele vai receber ordens. Ele não é o filho do dono. Então, o ideal seria conhecer outras empresas. Trabalhou um tempo fora, bom, agora, tu quer vir para a minha empresa? Quero. Ok, tu vai começar na fábrica.
Depois tu vai passar pela área de vendas, depois tu vai passar por compras, depois tu vai conhecer o PCP, depois tu vai trabalhar no saque da empresa. E durante todo esse período, essa consultoria externa e observando como é que está o desempenho dele, dar um feedback para o fundador, né? Então, os 2 melhores caminhos da entrada, primeiro seria trabalhar em outras empresas. O outro, bom, quer ir para a empresa? Quero. Tu não vai ter cargos. Quer estragar um herdeiro? É dar um cargo para ele. Quer estragar um herdeiro? É dar um cargo para ele. Então, eu brinco sempre que o maior professor da humanidade, chamado Jesus Cristo, que nasce numa manjedoura, ele já, no momento do nascimento dele, ele veio mostrar a característica mais importante do ser humano, que é a humildade. O herdeiro, se ele não for humilde de respeitar aquilo que o pai fundou, ou a mãe com muito suor, e tu já dá um cargo para ele não conhece o negócio. Às vezes ele vai só atrapalhar lá dentro, ao invés de ajudar o pai ou a mãe lá dentro do negócio. Exatamente. Professor Volney, sobre esse momento que a classe produtiva empresarial vem passando, né, da crise econômica e política do país e levando, né, as empresas uns encargos ainda maiores. E isso buscou os consultores financeiros trabalharem de uma forma que profissionalizar mais a gestão. Essa preocupação, você sentiu nos empresários do sul do país, essa necessidade de profissionalizar, porque quando você tem uma lucratividade grande, essa gordura você começa a gastar e sem preocupação, com outras coisas. E quando você diminui o faturamento, você tem que começar a apertar o cinto e ter uma gestão muito mais profissional, né, do que é gasto e do que é investimento. Exatamente. Esse consultor externo, ele, trabalhando em conjunto com o fundador e os sucessores que estão lá dentro, quererem mudar práticas. A grande dificuldade de nós, seres humanos, se chama mudança. Porque às vezes tu traz a melhor consultoria, a melhor auditoria do Brasil, os meus colegas aqui da faculdade, pessoas reconhecidas, a nossa colega da área profissional da área de marketing, né? E a gente entra dentro de uma empresa e aí a prima de não sei quem, o cunhado, aquele cara é o elemento morto. E aí, com o tempo, depois de fazer um diagnóstico de forma profissional, é recomendado a retirada de dentro da empresa. Aí o dono diz assim, eu vou arrumar um problema na família. O que eu aprendi nesses 36 anos, e eu sou muito grato ao mundo empresarial, porque eu passei por comércio, indústria e serviço, e com 5 anos eu estava na roça, me deram de presente na empresa familiar do meu pai, dos meus tios, meus avós, me deram uma enxada para carpir, com 5 anos de idade. Eu agradeço até hoje. E me disseram assim, olha, tu tem que começar a entender que isso aqui não é de graça. Então, às vezes tem aquele elemento morto lá dentro da empresa e o empresário, ele precisa se conscientizar que ele precisa mudar o negócio. Aquelas que eram altamente lucrativas, os balanços agora de 2016 caiu a lucratividade. A BRF foi o primeiro prejuízo dela na história, com uma empresa com mais de 70 anos, a Brasil Foods. 2016. A junção da Sadia com a Perdigão. Foi o primeiro prejuízo na história da empresa. E é uma empresa profissionalizada. O que mais atrapalha o nosso Brasil, que é o coração do mundo? O que mais atrapalha essa maravilhosa cidade de Campina Grande? O custo da política no Brasil, ele é altíssimo. A gente aceita pagar, nós brasileiros aceitamos pagar, um custo que nenhum país tem. É dinheiro de fundo de partido, a quantidade de assessores de um deputado federal, de um senador. A empresa da nossa colega, a empresa onde eles trabalham, onde o senhor trabalha, para ter
10, 15 assessores, de pessoas indiretas, a empresa tem que faturar de R$1 milhão para cima, de 2 milhões. Um deputado federal tem uma quantidade enorme de assessores que a gente paga, então a gente paga um custo altíssimo com a política. Depois tem as obrigações acessórias que o coitado do contador tem que ajudar o empresário a fazer. E o contador e a Receita Federal e o ICM não são responsáveis por isso. São órgãos que executam. O nosso problema está em quem aprova essas leis, que não conhece o que você está passando dentro da empresa, a dificuldade, a inadimplência. É um momento delicado que a gente está superando no Brasil. Eu passei por várias crises, trabalhando desde 81, passei pela década de 80, 90, a atual década. Curvas, né? Mas chegou um momento que a gente precisa, a nossa política precisa ser profissionalizada. Nós precisamos cobrar a redução de senadores, de deputados, a quantidade de assessores. E eu tenho uma defesa própria, que político deveria trabalhar de graça. Concordo. E que essas horas fossem abatidas do imposto de renda. Até um artigo que eu estou escrevendo aí para os órgãos de imprensa do Brasil. Eu queria ver se ia ter tantas pessoas interessadas, porque hoje virou profissão. Hoje virou profissão. Uma das minhas atribuições aqui é gerir o tempo. Eu tenho que fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente retoma aqui no Ideia Livre, conversando com o palestrante e professor Volney Ferreira. Até já. Estamos de volta com o Ideia Livre Política e Economia, entrevistando hoje o professor e palestrante Volney Ferreira. Professor, eu gostaria que o senhor debulhasse um pouco mais algo que o senhor falou de passagem no bloco anterior, que é a gestão de risco. O que é que isso precisa ser potencializado em termos de cuidados em tempos de crise? Tempos de crise, perfeito. Aí eu vou pedir ajuda também da nossa colega empresária e dos meus colegas aqui, que como a gente é o eterno aprendiz, nós vamos compartilhar a experiência agora. Eu digo que nesse período de crise, a palavra crise, a tradução dela para o chinês é perigo. Mas o crise a gente tira ali o S e vira CRI. Né? Na crise, eu digo assim que o caminho que a gente estava comentando antes de iniciar o programa aqui, a cultura do brasileiro é de não ter ainda um planejamento estratégico, não ter um plano de marketing. Verdade. Então, a primeira coisa... Nem plano de voo. Nem plano de voo. A primeira coisa é melhorar o planejamento, melhorar a sua gestão. O que é melhorar a sua gestão? Eu vou dar algumas sugestões e depois vou passar para os nossos colegas aqui também. Primeiro, olhar os processos internos da empresa. Depois, a quantidade de pessoas é compatível com o faturamento. A empresa tem um bom fluxo de caixa. Ela tem uma boa, ela usa informações da contabilidade para tomar decisões. Por exemplo, ela usa lá o DRE para ver a lucratividade. É uma coisa assim básica. Ela sabe quanto que é o lucro, ou quanto que está dando prejuízo. Né? E, antes de eu passar a bola para os meus colegas também, a empresa está fazendo um processo de sucessão, mesmo nessa crise. Pode ser que às vezes a família está mais atrapalhando lá dentro do que ajudando. Que às vezes a pessoa está preocupada lá com o seu salário e caiu o faturamento e o fundador diz, olha, pessoal, tem que baixar o prolabore. Não, mas o nosso... Então, em épocas de crise, gestão, profissionalização, diariamente entender o que está acontecendo com o mercado. Né? O nosso país é um país abençoado. Cada estado é um país. A gente tem que entender a cultura desse cliente aqui de Campina Grande, de João Pessoa, de Caxias do Sul, de Porto Alegre. O empresário, ele tem que estar lá dentro da CDL, dentro da Fazisa, né? Assistindo, toda hora vendo novidades, eventos, tem que ir lá ver com o grupo assessorário o que o pessoal está promovendo de eventos, porque tudo é rápido, diferente do ano de 81, quando eu entrei no mercado de trabalho. Tudo é mais rápido, a tecnologia, comportamento do consumidor. Né? Professor Gustavo. Eu acho que assim, muitas vezes quando a gente fala, tem termos
da área empresarial, como, por exemplo, governança corporativa, a gente fala, e quem é de pequena e média empresa acha isso um palavrão e não consegue, muitas vezes, entender que são, muitas vezes, conceitos muito básicos e elementares, né, que fazem parte... Prestar conta, né? Exatamente. Então, de que forma o senhor trata, quando está no seu serviço de prestação de consultoria, sobre governança, gestão de risco, de que forma traduzir isso? Porque se a gente for para as grandes empresas, você tem as áreas de compliance, no pequeno a gente tem que perguntar para ele, você sabe quanto tem de dinheiro na rua da inadimplência? Né? Quem é que libera o seu pedido aqui? Quem é que determina o valor para liberar o pedido? Tem alçada? Qual é a alçada? Até quanto ele pode liberar? E eu uso duas frases que eu aprendi com os empresários, que são criações do professor Volney Castilhos. Confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Uma das frases. Confiar é bom, ou seja, todo mundo tem que prestar conta. A segunda frase, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, tu tem que perguntar para ele de inadimplência, tem que perguntar para ele se o contrato social dele está revisado por um bom advogado. Olha, se você morrer, quem assumir aqui, por onde que ele vai começar a entender do teu negócio? Porque às vezes, sem querer, o fundador, ele não fala com os filhos ali como é que tem que ser algumas coisas. Ele segura a informação. Então tem que falar para ele, escuta, a pessoa que libera, ela está capacitada para liberar? O teu cliente, qual é a tua concentração de faturamento? Vamos olhar quanto por cento representa o cliente A, o cliente B, o cliente C, né? Então o pequenininho, a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente faz na faculdade também com o aluno, quando ele chega lá no primeiro semestre, diz, olha, tu vai passar por um processo de gestão aqui dentro de uma faculdade, mas tu tem que complementar lá no dia a dia com o empresário, né? Então tem que falar da inadimplência, do fluxo de caixa, a liberação do crédito, que o setor de compras, de tempo em tempo, tem que ter rodízio lá do setor de compras. E quem compra não pode ser o mesmo que paga? Quem compra não pode pagar, quem recebe não pode comprar. E há um bom tempo, por exemplo, a empresa tem um grande estoque, era um sinal de um bom ativo. Hoje é um custo ter um estoque barato, alto. Perfeito. E fecha com o que ele estava comentando. No primeiro olho de uma empresa do comércio e indústria, ver o que tem de estoque parado dentro da empresa. O que não está girando, né? Capital empatado. Capital empatado. Ele tem algum relatório para dizer há quantos dias aquela mercadoria não está girando? Geralmente, quando você está com capital empatado assim no estoque muito grande, já é uma falta de, já enseja o quê? Já é uma falta de planejamento de produção aí, né? Ele está produzindo demais, pouca venda. Exatamente. E um detalhe que o nosso outro colega comentou também, para o pequenininho, se a gente falar de governança corporativa, realmente ele não sabe o que é. Mas aí, se a gente falar, escuta, nós vamos avaliar juntos os seus controles. Mas o que é controle? Controle é processos. Seu comprador não pode ser o gerente de vendas. Seu financeiro não pode ser o comercial. Porque isso gera um risco no negócio, pode até quebrar uma empresa. Eu acompanhei vários casos que quebraram porque a área de vendas era a área, na pequena empresa, que liberava o pedido. Na pequena empresa tem que ser o dono, ou o filho do dono, ou a filha. Nunca alguém pode começar e terminar um processo, né? Nunca alguém pode começar e terminar um processo. Está na revista Exame de março que em torno de 10% do faturamento das empresas é desviado para fraudes e roubos. Até 10% do faturamento das empresas no Brasil, exatamente por não ter controles. Não o nome governança corporativa da pequena empresa, não ter esses cuidados. Fiscalização, acompanhamento mais próximo. A empresa que não é obrigatório ter uma auditoria externa, ela de tempo em tempo é bom alguém de fora fazer uma auditoria na empresa, dar uma olhada geral na empresa, ou um consultor para entender o organograma e os processos da empresa, né? É aquele olhar isento, não é alguém da família, é alguém que vai dizer a verdade. É contratado para falar a verdade, no caso. Professor Roberto. Ainda baseado na frase na crise se cresce, que o senhor mencionou, eu ainda vou mais longe.
Qual a sua opinião em relação ao processo de inovação, que é extremamente necessário hoje para perfeito. micro, pequenas, grandes empresas? A gente poderia acrescentar ali como um oitavo pecado. A ausência, né? Hoje, estávamos falando no início do programa, eu e o outro colega aqui, do tempo em que, antes do computador, a máquina de escrever. Hoje, se a gente não inova, tudo desaparece do mercado também. É uma preocupação grande do empresário. O empresário, a preocupação dele seria manter um negócio, gerar emprego. Mas ele se preocupa tanto com essas obrigações acessórias. Se ele escolhe um regime errado lá, em vez de estar no simples, no lucro real ou no presumido, ele já vai pagar mais imposto. Inovação é uma das coisas dentro do planejamento estratégico da empresa, é a questão de sobrevivência. Infelizmente, muitos encaram como um gasto, né? Uma despesa. Em vez de investimento, o pessoal olha como gasto, né? Então, vamos pegar o caso da CDL aqui de Campina Grande, a CDL Caxias do Sul, vamos pegar o caso do Grupo Assessorar, vamos pegar o caso da TV, a TV aqui local de Campina Grande, Itararé, né? Diariamente, as pessoas que comandam, elas precisam ver o que é. E o inovar não é só melhorar um produto. Isso a gente foi bom tocar esse assunto. A gente tem que desmistificar. O que é inovar? É atender melhor, é comprar melhor, é comprar no produto adequado. Inovar não basta lá no comércio eu só fazer uma pintura, melhorar a fachada. Inovar é tudo. É sobrevivência, produtos novos, lançamentos de produtos, ir a campo com o representante da empresa para ver como é que ele aborda o cliente, para ver se o vendedor, lá na empresa da nossa colega, se ele é vendedor ou ele é tirador de pedido. Que se a empresa não liberar desconto, não liberar prazo, ele não vende mais nada, né? É um processo de mudança contínua necessário. Diariamente. E requer muita criatividade. Aí entra num detalhe importante que é a gestão de pessoas. Sim. Aquele pequeno empresário aqui de Campina Grande, 3, 4 funcionários, eu tenho certeza, pela representatividade que Campina Grande tem aqui na região Nordeste e no Brasil também, com certeza os empresários daqui, com auxílio de CDL, Grupo Assessorar, faculdades, a TV Itararé, ele deve, há muitos anos já, estar ouvindo mais sugestões dos funcionários. Acompanhando lá o funcionário, olha, o que dá para melhorar. Até mesmo incentivando. Incentivando, olha, nós vamos criar um programa aqui de melhorias, as melhores ideias do semestre, nós vamos dar uma viagem para Gramado, lá no Rio Grande do Sul, ou lá para a minha cidade, em Caxias do Sul, participar da festa da uva. Isso rentabiliza a empresa, valoriza o funcionário. Ele se sente valorizado. Ele se sente valorizado. Está colaborando mais. Está colaborando, né? Então, assim, tudo isso é inovar. Não é só fazer um produto novo. Inovar é a preocupação diária do empresário que está sobrevivendo. Hoje, no Brasil, ser empresário é ser herói. É um herói. Falar em inovação, num dos seus textos o senhor criou a expressão controladoria abrasileirada. Isso. Destrincha aí para a gente. A área da controladoria, ela veio para o Brasil com as companhias férreas americanas, lá em 1900 e alguma coisa, né? Então, esse modelo das grandes empresas, o controller, que é um gerentão, ele tem um cargo de staff, ele fica ligado ao CEO, à diretoria, ele não entra na operação da empresa. Não bota a mão na massa. Ele não põe a mão na massa. É um modelo que tem nas grandes empresas, até por causa do custo de manter uma pessoa, né? Eu fui numa das empresas que eu trabalhei, o controller abrasileirado, Valnei Castilhos. Era uma empresa de vidros, que eu era o controller e eu me envolvia, eu entrava na fábrica para olhar o desperdício do vidro. Entrava na área comercial para visitar cliente, atendia os bancos na área financeira e preparava as tabelas, os gráficos para a direção ver como é que estava o negócio vidro, lá na cidade onde eu moro.
E esse tipo de controladoria, que não está errada, o grande objetivo da controladoria é controlar e planejar. Então, a abrasileirada, a gente é estratégico e operacional ao mesmo tempo. Então, como a gente tem aqui no Brasil que fazer com que o empresário sobreviva, eu agradeço a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, diariamente de estarmos aqui no Brasil. Depois que a gente trabalhar aqui no Brasil, com tudo que a gente está passando, a gente trabalha em qualquer lugar do mundo, em outra Via Láctea, porque é um herói. O cara não sabe o que vai acontecer. Tem 27 regulamentos ICMs, 40 e poucas alterações tributárias por dia útil, né? Então, essa controladoria abrasileirada, que é uma área da década de 90 para cá, na média empresa, né? Ela ajuda o empresário na sobrevivência. É um gestor que tem que conhecer fábrica, marketing, gestão de pessoas, área financeira, contabilidade. É um gerentão. Na verdade, alguém que vai juntar todos os números, jabuticaba, né? Todos os números operacionais, vão traduzir estratégia do negócio. Exatamente. Roda aberta. Falando em gestão, eu tenho uma empresa de propaganda, né, na área de propaganda, e nós temos de vários segmentos, empresas de pequeno e médio porte e empresa que a gente vê também como profissional liberal. O médico, ele é um gestor. Advogado. O advogado, ele é um gestor quando ele tem seu escritório, tem sua secretária. E eu tenho uma irmã em Brasília que é médica, eu fiz uma logomarca para ela. Quando eu fui fazer o folder, ela um consultório de oftalmologia muito sofisticado, o folder, passei o orçamento. Ela falou, não, mas está muito caro, sabe? O papel de qualidade. Então faz um papel bem simples, bem simplesinho, aí depois você faz o melhor. Não, para fazer simplesinho e colocar ao lado dos outros, é melhor recuar e esperar. E que eu vejo que falta, nesses que são gestores de hospitais, gestores de clínicas, né, que falta uma cadeira, uma disciplina na faculdade ser inserida. Contabilidade para não contadores. E marketing também. E marketing. Porque a visão do marketing... Não sabem se vender. Eu vou apresentar e todo mundo é árbitro, todo mundo é marqueteiro. E a gente vê que falta essa formação, mas que na prática você tem que ser. No dia a dia você tem que ser. Exato. E às vezes a pessoa confunde marketing com propaganda. Marketing é tudo. Exatamente. Eu tenho uma irmã que trabalha na área de marketing, ela diz, olha, marketing é tudo, não é... É um guarda-chuva gigante. Que está vendo o todo do negócio. Falta uma disciplina de contabilidade para não contadores, falta finanças pessoais, estava dando hoje no jornal local aqui, 59% das famílias do Brasil estão endividadas, 59%. Não tem. Já chegou a 70%, significa que está melhorando, a crise está passando. Porque a gente, além de tudo, a gente tem que ser otimista. Estão pagando as contas, né? Tem caído muito as dívidas. Já caiu a inadimplência, né? E eu concordo, realmente, assim, às vezes a pessoa... Não adianta fazer um folder mal feito, é melhor não fazer. Ela vai colocar ao lado dos outros que tem um folder de qualidade, então na hora que eu for comparar... E a gente olha o atendimento da clínica, a gente olha o folder para ver aquele papel mal feito lá, a pessoa diz, olha, mas essa clínica aqui, de repente, olha aqui as diferenças do... Então, essa falta de entendimento e gestão... As nossas faculdades teriam o problema é que às vezes o médico, o advogado, a pessoa da área de comunicação, dentro do curso, e eu que vou defender um pouco aqui meus colegas da área de administração, os dois da administração, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim para a gente, quando a gente vai fazer os trabalhos de coaching ou de mentorias, eu fiz o curso de Direito para não mexer com números. Eu fiz o curso de jornalista. O Pedro Bial, num depoimento agora semana passada, ele falando que ele escolheu o jornalismo, que ele era o mais fácil para entrar do vestibular, depoimento dele, né? Mas eu acho que, assim, depois que as pessoas estão no mercado,
elas notam essa necessidade de empreendedorismo, uma sugestão, né? Finanças pessoais, marketing, que a pessoa precisa cuidar do negócio dela. Ela em si é um produto a ser oferecido para o mercado. A bem da verdade, nós já tivemos o inverso disso. É que na classe médica achava que todo ministro da saúde, ou todo secretário de saúde, obrigatoriamente teria que ser médico para ser um bom gestor do segmento, né? Paradigma esse que a gente teve refutado com o José Serra, exatamente, que foi na saúde, que sucedeu antes o Adib Jatene, que foi historicamente, né, também ministro da Saúde. Ministro da Saúde, né? Eu queria só relacionar um pouco aqui, professor. A gente tem uma alta taxa de mortalidade de pequenas e médias empresas, né? Essas taxas sempre são pesquisadas por alguns institutos, o Sebrae também divulga bastante. Como num país conviver, se a gente tem pessoas, 59% das famílias estão endividadas, e a gente tem uma cultura popular que as pessoas estão preocupadas quando vão comprar alguma coisa se a parcela cabe no bolso, não estão preocupadas se aquela parcela vai ao final de 30 Quanto meses. de juro tem ali muito dentro? menos o juro, né? Muito pouquíssimo preocupado com isso. É isso aí. Não é de se esperar, numa sociedade com pouca formação e com uma cultura financeira muito pobre, ter também uma alta taxa de mortalidade de suas PMS, considerando que a estrutura fiscal, a burocracia estão para todas as empresas. Exatamente. Isso acaba contribuindo sim, porque a pessoa não tem educação financeira, ela vai montar um negócio e ela sem um bom fluxo de caixa lá na empresa da nossa colega, né? Sem um bom fluxo de caixa, às vezes, intuitivamente nada funciona, né? Então, acaba afetando também a empresa, né? Então, o conhecimento para abrir uma empresa hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, requer um básico de gestão. Por que o governo brasileiro gastava mais do que arrecadava? Os governantes, aí, sem citar nome de ninguém, né? Os próprios políticos. Político não pode mais no Brasil ser profissão. Ele tem que ir lá fazer um mandato, não se reeleger mais, mas ele tem que ter algum curso de gestão. Não dá para entender que ex-presidentes da República deixar um país como é o nosso, que é o coração do mundo, gastar mais do que arrecadar. Que é algo corriqueiro na nossa vida. E como historicamente, os nossos governos, e aí transcende qualquer independente de partido, tinta ideológica. Independente. Nesse caso da mortalidade acentuada de empresas, não tem também um estímulo até desmedido na perspectiva que todo mundo pode ou deve ser empreendedor? É que está muito no sangue do brasileiro, do gaúcho ao povo paraibano aqui. A gente queria ter um negócio para a gente trabalhar, para a gente prosperar, né? Está na veia do brasileiro esse sangue de empreendedorismo. Usando a música, um negócio para chamar de seu. Exatamente. Está na veia da gente. Eu andando ontem um pouquinho em João Pessoa, olhando um pouquinho aqui em Campina Grande, hoje de manhã durante a caminhada também, isso está na veia do brasileiro, o sangue nosso europeu, as nossas origens, o imigrante que veio para cá, que passou dificuldade. Isso tem a ver que no desemprego acentuado pela crise, abre-se sempre a janela do empreendedorismo, né? Aí, o que a gente vê de positivo no Brasil todo? O trabalho que a CDL faz, às vezes com aquele pequeno comerciante, para ele se capacitar lá dentro da CDL, o pessoal do Grupo Assessorar, a TV Itararé, nas informações, esse programa que nós estamos fazendo, para aquele pequeno empresário, ele guardar que ele, lá na empresa dele, ele tem que limitar a retirada de prolabore dele. De empregado para empreendedor tem uma diferença muito grande, ele não pode ter o mesmo salário que tinha antes como empregado, agora quando abrir o negócio dele. Como aquela máxima de que faturamento não é lucro, né? Faturamento, vender não significa caixa. Então, o trabalho da CDL, o trabalho fantástico que elas fazem no Brasil inteiro, o Grupo Assessorar, a TV Itararé, os nossos colegas lá dentro da faculdade, plantando ideias de empreendedorismo, de gestão, que não basta olhar e copiar um negócio. Se ele não ir lá no Sebrae, no CDL, em outras entidades, fazer um plano de negócio,
não é achar bonito lá o que o pessoal tem, que eu vou copiar e vou fazer. Eu tenho que fazer um plano de negócio para ver a viabilidade do projeto, quando que eu preciso de capital de giro. Né? Eu tenho um espaço para uma pergunta, pode ser. Não, mas vai fazer um comentário, é que, de fato, hoje todo mundo quer um negócio para chamar de seu e é uma alternativa até mesmo à crise, né? Não é mais fácil gerenciar essa quantidade de empreendedores do que incentivar as pessoas ao empreendedorismo? Ou até mesmo gerar uma educação, proporcionar uma educação empreendedora? Eu acho até louvável essa veia do empreendedorismo. Eu só acho que é sempre bom pontuar que no período de crise a diversidade é maior, né? Tem que preparar ele, o segredo é esse, tem que preparar ele. E vem caindo o índice de mortandade das empresas no Brasil, graças a esse trabalho em conjunto que as várias entidades fazem, no caso, né? Mas assim, se não preparar ele pegou aquele dinheiro da rescisão dele, ele montou um negócio e ele não tem educação de planejamento. Ou não é um negócio dele ser empresário, ser empreendedor. Não é um negócio dele ser empresário. Não é o ramo. Às vezes o único caminho que ele tinha, né, com o desemprego, foi colocar o seu negócio sem ter uma devida orientação, a CDL, Sebrae também. Que é Sebrae micro, faz um trabalho fantástico. Faz um trabalho formidável, né? Do mesmo jeito que ele não estava vocacionado para tomar conta da empresa da família, que a gente citou há pouco, ele pode também não ser vocacionado para ser empreendedor. Eu, historicamente, meu pai, ele é médico, servidor público, minha mãe é servidora pública, então nunca tive referência na área empresarial. Exatamente, é isso aí. E eu tive que desenvolver através, né, de capacitação para isso. Eu nunca tive referências dentro da minha... Nunca tive sucessão para isso. Mas quando a gente busca, né, a gente consegue implementar isso aí. A gente precisa querer mudar. E um dado importante de 2016, que de 10 negócios novos que abriram no Brasil em 2016, 8 fecharam. Exatamente por causa, às vezes, dessa falta de capacitação, né? Por isso que a gente tem que continuar valorizando essas entidades aí que a gente já citou, né? Conversa muito agradável, mas cabe a mim colocar um ponto final nesse nosso debate, nessa conversa informal com o nosso professor e palestrante Volney Ferreira de Castilhos. Eu quero agradecer aos debatedores do programa de hoje, começando pela vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, a CDL, Rosália Lucas, pelo professor da Unifacisa, Roberto Ranieri, e também professor da Unifacisa, Gustavo Catão. E agradecimento ao professor Volney ter aceito esse convite para participar desse programa aqui na TV Itararé. Muito obrigado aí pelo convite. Sou muito grato ao Grupo Assessorar, que permitiu a minha vinda a Campina Grande, a CDL, as demais entidades que apoiaram a palestra na noite de hoje. E dizer que nós, brasileiros, temos que diariamente agradecer pelo país que a gente tem. O Brasil tem jeito, basta a gente cobrar mais dos nossos políticos e a gente lembrar da inovação, do planejamento, do marketing, valorizar esses brasileiros de Campina Grande até a cidade de Caxias do Sul dentro dos negócios. O nosso maior ativo é a família e as pessoas. O agradecimento derradeiro vai para o telespectador que acompanhou mais um Ideia Livre, Política e Economia aqui na TV Itararé. Muito boa noite, estaremos de volta na terça-feira que vem, às 10h15, logo após o Jornal da Cultura. Até lá!